Apocalipse, capítulo número 3, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e que estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardai-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos continuando nosso estudo sobre as cartas às igrejas em Apocalipse, e hoje nós vamos iniciar a 5ª carta, obviamente a 5ª igreja. Nós já vimos a igreja de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, e terminamos semana passada com a de Tiatira. Hoje iniciaremos com a igreja de Sardes, como nós lemos no versículo 1. E já na leitura nós podemos perceber algumas mudanças, e nós vamos ver essas mudanças nas próximas semanas. A primeira mudança que a gente pode perceber pelo tom, pela linguagem e pela direção da carta, é que ela parece ser mais pessoal e direta ao pastor da igreja. Consequentemente, por extensão, à igreja também, mas parece que ela tem uma certa ligação mais próxima e mais íntima com o pastor da igreja. Lembrando que os pastores das igrejas representam Deus na igreja, e Deus tem então um recado, uma mensagem para a igreja, e ele manda um recado para o pastor da igreja. Lembrando que também os pastores são chamados de anjos e estrelas, e a palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. Isso que é um anjo, o anjo é um mensageiro. Então o anjo traz a mensagem. Lá em Apocalipse, lemos o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 3, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então aqui está falando sobre Deus, e ele tem aqui falando menção sobre o anjo, sobre as 7 estrelas e os 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse 1, versículo 20, fala assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Só voltando lá para o início do estudo, quando nós vimos essa questão de estrela e castiçal e anjo e assim por diante. Só para relembrar os termos. Aqui em Apocalipse, tanto no capítulo 1, como no 2, como no 3, quando fala sobre anjos e sobre estrelas, ele está se referindo aos pastores, que são anjos e estrelas. Os castiçais, que nós lemos agora no versículo 1, e vamos ler mais adiante, castiçais seria um marco, ou um selo, ou um símbolo de uma igreja verdadeira, uma igreja de verdade. Uma igreja que não é só por fora, só aparência, só a casca, tem o selo de aprovação, seria a presença desses, dos castiçais. E nessas cartas, e também no início do livro, ele faz a referência que se não se arrepender, se a coisa não mudar, se não se ajeitarem, ele vai vir e vai tirar o castiçal, indicando o quê? Indicando que ele vai tirar o selo, o símbolo de aprovação, como sendo uma igreja realmente verdadeira, uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao que se refere no versículo 1 que nós lemos,
os 7 Espíritos de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então aqui está falando que Deus, ele tem duas coisas. Ele tem as 7 estrelas e ele tem os 7 Espíritos. Essas 7 estrelas é o fato que Deus tem os pastores. Eles são ali colocados e ele tem essas estrelas, esses pastores, já vemos isso. Mas ele fala que tem os 7 Espíritos. O que seriam estes 7 Espíritos? No versículo 4 de Apocalipse 1, diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Então, aquela referência lá no versículo 1 de Apocalipse 3, também está em Apocalipse 1, versículo 4, fala sobre os Espíritos, os 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Se a gente pular para o capítulo seguinte, Apocalipse 4, mais uma vez, nós temos esse termo. Versículo 5 de Apocalipse 4. E do trono saíram relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, tem o trono e tem esses 7 Espíritos de Deus. Pula mais um capítulo, Apocalipse 5. A gente já viu Apocalipse 1, 3, 4, agora o 5. Cada um desses capítulos faz referência aos 7 Espíritos de Deus. O que seria isso? Quem seriam esses? E o versículo 6 de Apocalipse 5. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então aqui a gente vê que os 7 Espíritos de Deus são 7 olhos que estão nos chifres do cordeiro, que foi morto, mas está vivo. Quem será o cordeiro? O cordeiro aqui com C maiúsculo está falando sobre Cristo. Tá? Aí a gente vê no versículo 5 do Apocalipse 4 que esses espíritos, eles são lâmpadas de fogo diante do trono, as quais são os 7 espíritos. Então eles são olhos, eles são lâmpadas de fogo. Em Apocalipse 1, versículo 4, esses 7 espíritos estão diante do trono. Então há uma ligação com o trono e o cordeiro e a presença dele. Mas esses 7 Espíritos de Deus que a gente lê no versículo 1 de Apocalipse 3, alguns acreditam e creem que se refere... tem gente que acha que esses 7 Espíritos se referem aos 7 pastores. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, por vários motivos. Um deles é que estão presentes diante do trono de Deus. Bom, eu sou pastor da igreja, eu não estou diante do trono de Deus. Outra vez fala que eles são os olhos que estão no chifre do cordeiro. Mais uma vez, isso não está falando sobre pastores de igreja nenhuma. Aí fala que eles são lâmpadas em chamas. Mais uma vez. Então, não creio que está se referindo aos pastores. Talvez alguém ache isso, porque são 7 e tinha 7 estrelas, 7 anjos, 7 igrejas. Então, talvez faça uma ligação. Mas não tem nada a ver com os pastores. Outras pessoas, e esse é um pouquinho mais razoável, talvez, é que esses 7 Espíritos de Deus se referem a seres angelicais. Serafins ou querubins, mas seres angelicais, que eles estão perante Deus, isso faz sentido, e eles têm a missão de vigiar a terra, de estar vigiando a terra. E lembrando que o número 7 é o número de Deus, é o número de perfeição, é o número de ser completo. Faz um pouco de sentido, mas pela posição, ministério e descrição, eu não acredito que seja seres angelicais.
Eu acredito, olhe comigo lá em Isaías 11, eu acredito, pela posição que eles se encontram diante do trono, junto ao Cordeiro, por toda a terra, entre as igrejas, pelo ministério destes 7 Espíritos vindos de Deus, e pela descrição deles, olhe comigo Isaías 11 e versículo 1. Está falando sobre Jesus, vocês vão logo ver, e depois falando sobre o Espírito Santo. Olha o que fala aqui, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem seria esse rebento que vai brotar do tronco de Jessé? Cristo. Tá? E das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantos adjetivos tem aí falando sobre o Espírito Santo? 7. Lembrando que 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Então, eu acredito que pela posição e o ministério de descrição, estes 7 Espíritos vindo de Deus, eles são o Espírito Santo. É a mesma coisa. Simplesmente é uma forma de descrever, uma descrição do Espírito Santo. E a gente vê justamente as 7 facetas, ou 7 obras do Espírito Santo, e poderíamos olhar versículos. Eu optei não fazê-lo para o estudo não ficar muito longe, mas é facilmente a gente entender. Tem o Espírito do Senhor, tá? Ou seja, a Trindade, de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Aí fala o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Tudo isso são ministérios do Espírito Santo. Se você quer sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, tudo isso vem através do Espírito Santo. Então, quando ali está falando sobre os 7 Espíritos de Deus, está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Só que está sendo descrito em Apocalipse várias vezes como os 7 Espíritos de Deus. Mas esses 7 Espíritos de Deus são basicamente o Espírito Santo que age localmente, diretamente, junto às igrejas locais. Agora, entendendo que os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, vamos ler de novo o versículo 1 de Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, está dizendo, Jesus que está dizendo isso. E ele se descreve assim: eu tenho as 7 estrelas, que é o pastor, os pastores das 7 igrejas, e eu tenho o Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, Jesus está dizendo como o Espírito Santo e os pastores, eles trabalham juntos. O Espírito Santo trabalha através do pastor para trazer a mensagem, por isso que ele é uma estrela, por isso que ele é um anjo. Então ele trabalha localmente e diretamente junto às igrejas locais. E por isso que é importante a gente estar sempre, quando a igreja local entra em existência, por exemplo, hoje a igreja está aqui. 2 horas atrás, aqui era apenas um vão vazio, acho que não era igreja. Ah, pastor, mas tinha placa na frente. Tinha placa na frente, mas não era igreja. Agora é igreja. Daqui a algumas horas, tudo isso, pastor, que daqui a 1 hora, não mais vai ser igreja, vai ser um vão, um prédio, um local vazio. Então, sempre que a igreja se reúne, a estrela, o pastor, não estrela, que eu sou uma estrela, mas o que a Bíblia fala, não só o pastor está aqui, quem mais está aqui? Os 7 Espíritos de Deus, que é quem? O Espírito Santo. Então entenda, nós gravamos áudio, vídeo, editamos, disponibilizamos, mas entenda, não é um substituto para vir para a igreja. Porque quando você ouve, e você deve ouvir, eu encorajo você, eu faço e sempre fiz isso, ouvir mensagens boas, né, em áudio, em vídeo, que seja, não é errado, mas entenda, não é um substituto para estar na igreja. Porque a igreja não é um lugar
santo, a não ser quando o povo, quando os santos estão reunidos, aí é um lugar santo. E quem está aqui reunido também é o Espírito Santo que está aqui, e ele ministra ao coração de cada um de nós, de forma que é bem diferente se a gente não estivesse reunido aqui. Então entenda, o culto não é para ser substituído pelo ministério de áudio e vídeo desta ou qualquer igreja. Esse não é o motivo. Alguns anos atrás, alguém que subscreve ao nosso canal entrou em contato comigo, ele queria ficar dizimando para a gente. Ele falou, estou no local aqui e não tem uma igreja, e eu escuto suas mensagens, se não é uma bênção para mim, eu queria contribuir, eu queria dizimar, eu queria mandar ofertas. Eu falei, não faça isso, procure uma igreja local. Ele falou onde é que era, eu entrei em contato com os pastores, tentei ver uma perto, eu falei, não, mas aqui não é substituto. Tá? O canal da Igreja Batista Metropolitana não é um substituto para a igreja, para a pessoa ficar assistindo e dizimando. E eu falei, pega isso e vá para uma igreja local e dê lá. Né? E ele insistiu, falou, eu quero dar uma oferta, pastor. Então eu não lembro, acho que eu inclusive pedi para mandar para o irmão Manuel, todo mundo está lembrado disso, até hoje não repassou o dinheiro, não, estou brincando. Não queria mandar para mim o pastor, eu falei, manda para o tesoureiro da igreja, aí vamos conversar, viu, irmão, porque esse dinheiro, eu nunca vi esse dinheiro, estou brincando. Tá? Então, ele fez uma quantia, eu até expliquei para o irmão, falou, assim, vai receber um Pix, não é seu, é da igreja, estou frisando bem isso só para... Mas isso aqui não... Culto é culto, gente. O Espírito Santo está aqui presente. Não é para ser um substituto. Enfim, então, esses 7 Espíritos são o Espírito Santo de Deus. Bom, nós sabemos que todas as cartas que Jesus ditou para João, o apóstolo João, seguiam um modo, um modelo, um formato. Ele começava com o bom, o ruim, a solução e a promessa. Ele sempre seguia este modelo. Então nós vamos começar a falar sobre o bom, a seguir esse modelo. Tá? Então olhe comigo no versículo 4. A gente leu e passamos um tempinho vendo o 1, que fala sobre os 7 Espíritos das igrejas, mas vamos pular para o 4. Tá? Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Bom, isso, creia se quiser, isso é o bom. Isso é o elogio. E aqui é outra mudança drástica. A gente viu que uma mudança da carta a Sardes é que ela tende a ser um pouco mais focada e pessoal ao pastor da igreja. Outra mudança drástica é que não há elogios explícitos. Não há elogios, você pode dizer, não há elogios explícitos. As demais igrejas até agora tiveram vários elogios. Tiveram seus problemas, mas haviam elogios e elogios claros, diretos, explícitos. Então aqui foge um pouquinho do padrão das demais, em que ele começa logo, vamos começar logo com, a carta começa logo com ruim. Geralmente ele começa os primeiros 2, 3, 4 versículos da carta, Jesus já está tecendo elogios. A gente vê que versículo 1, 2 e 3 não tem elogio nenhum. O elogio, entre aspas, só vai vir no versículo 4. Ou seja, o versículo 1, 2 e 3, ele está descendo a lenha na igreja, que é justamente a parte ruim, que nós vamos ver depois a parte boa. Então nós vamos seguir o formato, mas lembrando que nessa carta, o bom e o ruim inverteram. Sempre é o bom, ruim, essa carta é ruim e o bom. Tá? E foge do padrão. E por quê? Isso porque não tem muito ao que elogiar. A verdade é essa. Sardes não tinha muito o que elogiar. E a parte boa é abordada mesmo só lá no versículo 4. Então, só praticamente no meio da carta que Jesus faz então elogio, e mesmo assim, mais parece uma acusação velada, mais parece uma bronca camuflada do que um elogio, mas é o mais próximo que nós temos de um elogio, de uma parte boa. Tá? E o elogio que ele faz é o seguinte: algumas poucas pessoas são fiéis.
Algumas, poucas pessoas são fiéis. Note que são algumas poucas, não era a maioria da igreja. Não era um número substancial. Eram algumas já é diminutivo. Poucas diminui mais ainda. Então, se você quiser chutar uma porcentagem, fique à vontade, mas eu não farei isso, no entanto, eu digo que é uma pequena minoria, algumas poucas, é menos, é pouca gente que está sendo fiel. A maioria não era digna. A maioria estava contaminada. São as palavras que Jesus usou. A palavra digna diz respeito a merecimento, a ser honrado, a ser pelo menos adequado, pelo menos. Mas digno quer dizer que você de alguma forma é meritoso. Contaminado, bom, contaminado é sujo, infectado, poluído, desvirtuado. Tá? Mas são as palavras que Jesus falou sobre a maioria. Algumas poucas pessoas não. Mas muitas outras pessoas, a maioria da igreja, estava contaminada, poluída, suja. Mais uma vez, quero lembrar que não se trata de salvação. Aqui não está falando sobre salvação. Como é que a gente sabe isso? Bom, se por mais nada, temos que lembrar que salvação não é por mérito. Não é por ser digno. Não é por nosso mérito. É pelo mérito de Cristo. Tá? Então não é questão que eu tenho que merecer o céu. Não, Jesus mereceu o céu por mim. Ele viveu uma vida sem pecado e deu a sua vida e a tomou de volta por mim. Então é no mérito dele. Ele foi quem conquistou a morte. Não eu, não você. Então não é salvação, porque salvação não é por mérito, é no mérito de Cristo. E o versículo 4, nós lemos agora há pouco, não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aqui se referem às pessoas que são dignas, a minoria, que não se contaminou, e eles são dignos de quê? De andarem com Cristo. O que quer dizer isso? Eles são dignos de são merecedores de ter comunhão e intimidade com Cristo. De caminhar com Ele, ter comunhão com Ele, diária, constante. É ter Ele na sua vida e você a Ele ter essa comunhão, esse caminhar, essa proximidade, essa intimidade. Isso sim requer mérito. Que mérito? Não se contaminar, não se poluir, buscar a santificação. Isso sim precisamos merecer. Se você quer ter um caminhar próximo, uma comunhão próxima com Cristo, se você quer ter um relacionamento íntimo com Cristo, isso vai lhe custar. Você e eu vamos ter que merecer isso. E se nós não merecemos, nós não vamos ser dignos de andar com Ele, porque nós estaremos poluídos e contaminados com o mundo e com o pecado. Tá? Então não tem nada a ver com salvação, tem a ver com comunhão com o Salvador. Isso sim depende do nosso mérito, de como caminhamos e vivemos nesta vida. Agora, que fique bem claro que Sardes está em uma outra categoria das primeiras 4 igrejas. Todas as igrejas tinham problemas. Mas podemos dizer, de um modo geral, que elas tinham mais elogios e menos problemas. As primeiras 4. Faltam mais 3. A Laodiceia, que é a 7ª, é a pior de todas. A gente vê agora que já está havendo, aí tem Filadélfia, tá? Tem Laodiceia, é a 7ª, Filadélfia é a 6ª, que nós vamos ver depois de Sardes, e tem Sardes. Mas você note que as primeiras 4 estava mais melhor do que pior. Mas a partir de Sardes a gente começa a ver que o calibre das igrejas está começando a cair. Como nós vamos ver, quando a gente vê a parte mal, a bronca, nos versículos 1, 2 e 3, a gente vai ver que Sardes ela está num nível diferente. Tanto como, vou repetir mais uma vez, as cartas geralmente começam com elogio, aí passa para bronca. Sardes já começa com a bronca. Jesus já entra rasgando o verbo no versículo 1, 2 e 3, e no 4 ele consegue espremer um elogio, entre aspas, que não é muito um elogio. Ainda tem algumas poucas pessoas aí que dá para alguma coisa. Se esse é o elogio,
Então você vê a ideia do problema, tá? Mas hoje nós vimos o versículo 1 que fala sobre o Espírito Santo e a relação dele com a igreja, com o pastor e a importância disso, e o versículo 4 que fala sobre a parte boa, digamos assim. Então, nós vimos a interação do pastor ou pastores com o Espírito Santo e a importância disso. E em relação ao pastor e o Espírito Santo, é muito importante que haja no pastor legitimidade. Que haja genuinidade e fidelidade da parte do pastor. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que se autodenomina pastor. Ah, eu sou pastor. Por quê? Ah, porque eu tenho uma gravata, eu aluguei um salão ali, botei uma caixa de som, eu sou pastor, uai. Isso não tem legitimidade. Isso não é um chamamento, não é autoridade, não houve uma igreja local. Não houve nada, simplesmente alguém não tem legitimidade. Genuinidade, outra coisa. Tem que ser genuíno, de verdade. E tem que ver fidelidade. A causa de Cristo, a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque nenhum pastor é perfeito ou infalível. Só Deus é perfeito e infalível, claro. Mas alguns pastores se acham perfeitos e infalíveis. Não esse, mas tem muitos que acham, ou se portam como se fossem, e o pior ainda, são tratados como se fossem. Ah, se o pastor falou, então, eu não preciso nem ver na Bíblia, não precisa nem fazer sentido. Se o pastor falou, pronto, serve. Não. Não. Isso é uma grande tolice. Pastor nenhum, homem nenhum tem autoridade fora da palavra de Deus, muito mais um pastor. E o que tem de pastor por aí, ensinando, pregando, agindo fora da palavra de Deus, é muito triste. Mas mais triste ainda é que tem pessoas que seguem, e aplaudem, e defendem, e apoiam, sem verificar com a verdade. Então, pastor, o que deve fazer se o pastor erra e ou permanece no erro? Olha, o pastor não é perfeito, nem infalível. É possível que o pastor venha a cometer um erro, pode ser um erro não proposital, pode ser um erro por encomenda, ele está sabendo muito bem do erro, mas se faz de bobo. Mas um erro, independente se é legítimo ou não, se é legítimo ou não. O que fazer quando o pastor erra e ou permanece no erro? Primeira coisa que você deve fazer é ir falar com ele. Agora não quero, gente, uma enxurrada de pessoas querendo falar comigo, tá bom? Não é esse. Mas vá falar com ele e peça a ele respaldo e base bíblica. Mas por que você ensina isso? Por que você falou aquilo? Por que faz assim? Aliás, você não precisa nem achar ou esperar eu ou qualquer pessoa estar em erro. Qualquer um tem todo o direito e responsabilidade de ir ao pastor e indagar dele isso. Perguntar, por que nós fazemos isso? Por que assim? Por que assim isso é pregado, ensinado? Tá? Mas quando se trata de um erro, então, deve aproximar o pastor para a explicação. Tá? E se o pastor fica todo ofendido, como você usa? Aí já está, acendam-se os alarmes. Tá? Se você for falar com um pastor, eu ou quem seja, para perguntar alguma coisa de um erro ou de uma dúvida, e a resposta é como você usa, você não sabe de nada, quem você pensa que é, algo está errado. Essa não é a reação e a resposta de um pastor legítimo, genuíno. Não é. Eu estou ofendido que você diria uma coisa dessas. Não, de modo algum. Vocês têm o direito e o dever. É responsabilidade da igreja, se o pastor entrar em erro, ou não explicar uma coisa direito, enfim, é o dever da igreja vir perguntar para o pastor. Tá? Isso deve resolver. Ou o pastor vai perceber o erro, ou ele vai explicar a situação e deve satisfazer o ponto de vista bíblico, então deve satisfazer quem pergunta. E mais uma vez, nada de errado em perguntar, gente. Nada de errado em perguntar. Tá?
Mas, pastor, o que acontece quando mesmo assim o pastor não dá explicação, não dá um contexto bíblico, uma resposta bíblica, ele fala, eu sou pastor aqui, quem manda aqui sou eu, e se eu não quiser, então o problema é seu. O que fazer quando o pastor, não um bom pastor, tá? Um pastor bom, legítimo, genuíno, não faria isso, mas o que fazer então quando isso acontece? Levando em conta que nós vimos hoje sobre o Espírito Santo, que são 7 Espíritos de Deus, e as estrelas, e como eles interagem, e ali no versículo 1 que a gente leu, fala assim, e ao anjo, ou seja, ao pastor, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem. Quem é que tem? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que tem? Quem? É Cristo falando. Então Cristo está dizendo, olha, pastor, eu tenho você. Eu tenho você e eu tenho o Espírito Santo. E juntos nós estamos trabalhando. Então, se um pastor está em erro doutrinal, moral, pode ser um erro moral também, ético, tá? Mas e quando o pastor se recusa a reconhecer, ou tratar, ou abordar o assunto? Visando essa sinergia entre o Espírito Santo, Cristo e o pastor da igreja, eu diria, não ataque o pastor. Ah, pastor, mas é muito fácil, né? Pinta a bola, faz o que quer e não ataque o pastor. Por quê? Quem tem um pastor na mão? Cristo. Se você vai atacar o pastor, você está atacando quem? Cristo. Oxi, e vai ficar assim mesmo, é? Não. Deixe que Deus trata do pastor. Deixa que Deus tira o pastor. O que você pode e deve fazer, acho que eu falei isso algumas vezes já recentemente, use a porta. Pastor, isso. É porque a Bíblia fala botar um abacaxi na cabeça. Onde é que está isso? Eu tive um sonho. Pastor, o senhor tem 3 mulheres, que história é essa? Onde é que a Bíblia fala? Eu não tenho, tá? Tem sim, porque eu tive uma revelação e falou, eu posso. Pastor, mas está errado isso. Não quero saber não. Sabe o que você faz? Tem a porta ali, ó. Mas e se tem gente que fica vindo aqui para a igreja para ouvir um pastor que tem 3 mulheres, está ensinando bobagem e não tem texto bíblico? De quem é a culpa? Quem é cúmplice do crime? Quem está sentado aí. Quem frequenta uma igreja que está fora do padrão bíblico e o pastor está fora da ética e moral bíblica, o pastor é culpado? Mas é culpado quem fica sentado aí, dando corda para ele. Tem a porta ali, ó. Eu digo que, repito, se um dia eu fizer isso, ou qualquer pastor dessa igreja futura fizer isso, a porta está ali, vai-se embora, acabou-se. Mas não ataque. Não ataque. Deixa que Deus lida. Aqui fala, diz ao anjo da igreja o que tem as 7 igrejas, as 7 estrelas, os pastores. E os 7 Espíritos de Deus. Ele falou, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho os pastores, está aqui, ó. Eu já vi vários casos. Um especial, eu pessoalmente fiquei muito chateado, não é nem aqui no Brasil, mas eu fiquei pessoalmente muito chateado que esse pastor fez um ataque público a um outro pastor muito querido a mim. Foi um ataque falso, covarde, que não tinha como defender. Foi feito de forma pública, aí você não tem como consertar aquilo facilmente. Era mentira. Eu creio que foi malicioso. O que foi que eu fiz? Eu comecei uma campanha, vamos tocar fogo na casa. Não, eu não fiz nada. Alguns anos depois, ele deixou de ser pastor dessa igreja e passou 15 anos preso. Quem tirou ele? Quem você acha que tirou ele? E se você, eu não vou entrar em detalhes aqui, que é meio sórdido, mas se você souber o como isso vai acontecer, você fala, nossa, mas que coisa, estranho isso. Pois é, muito estranho como a coisa aconteceu. Sabe o que foi isso? Foi o Espírito Santo de Deus. Impressionante. E um outro pastor também que eu não
Eu não tenho nada pessoal contra ele. Ele está servindo uma sentença vitalícia, sem direito à saída. Vai morrer na cadeia. Um pouquinho mais jovem que eu. Um bocado mais jovem que eu, uns 15 anos mais jovem do que eu. Vai passar o resto da vida na cadeia. Não tem essa de bom comportamento, não. O juiz selou, está decidido. Você não vai sair da cadeia até você vai sair no caixão, você vai morrer. Como é que isso veio à tona? Deus coloca. Quem você acha que coloca um pastor? Quem acha que me colocou aqui? Sabe quem vai me tirar daqui? É Deus. Agora veja bem, não é por isso que eu devo dar motivos, como eu disse. Não, eu devo ser ético, moral, honesto, correto, bíblico, devo dar explicação, devo dar satisfação, sem nenhum problema. E eu não tenho nenhum problema. Tá? Ninguém nunca vai vir a mim e eu vou dizer, como você ousa perguntar isso? Não, pergunte tudo o que quiser, seu direito e o meu dever. Explicar. Tá? Mas entenda, nunca ataque o pastor. Tem muita gente que começa... Eu já vi situações em igrejas. Tem um pastor, o pastor faz umas bobagens para lá, não reconhece o erro, estava errado, estava. Mas aí você vê que a igreja começa a querer se livrar do pastor. Mas sabe qual é o problema aí? Essa igreja achava que a igreja era deles. Essa é a nossa igreja. A atitude da igreja era essa. Isso aqui é a nossa igreja. Então vamos tirar o pastor da nossa igreja. Okay? Se é a sua igreja, então não é a igreja de Jesus Cristo. Pode até ser sua igreja, mas não tem o quê? Não tem o castiçal. Não é uma igreja legítima. Porque pertence aos membros que querem por tudo se livrar do pastor, porque o pastor fez alguma coisa que eles acham que era errado. Nesse caso que eu estou visualizando aqui, foi muito errado, mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, mas aí que tá, eles não queriam deixar porque é minha igreja. Eu estou aqui há 15, 20, 30 anos, eu cresci aqui, eu não vou deixar a minha igreja. Querido, se o pastor está pintando e bordando tanto que você está falando, deixou de ser igreja faz tempo, perdeu o castiçal faz tempo. Mas eles são fiéis à igreja, digo, o grupo, que agora é mais um clube social. Entenda, tem muita igreja, entre aspas, que não tem castiçal, é simplesmente... Eu vou usar o termo aqui, clube social, mas você entende, é uma comunidade. Uma comunidade, espécie de um clube, tem a parte social, eles se reúnem, etc e tal, mas não tem um castiçal. Perderam o castiçal. Por quê? Não tem em muitos casos, nunca houve as primeiras obras. Nunca há uma pregação do evangelho, um amor por almas, missões. Sabe que não existe igreja sem um programa missionário? Tem igreja que tem coral, tem grupo, tem missionário, tem isso, tem aquilo. Gente, nada disso é importante. Agora, um programa de missões para alcançar o mundo, isso é obrigatório numa igreja. Outra coisa, evangelização, ganhar almas. Não só lá na Irlanda, não só lá nas Filipinas, não só lá em São Paulo, mas aqui em Maceió. Missões é para ganhar almas lá, onde nós não estamos. Agora tem que ganhar almas aqui onde nós estamos. Então, se uma igreja não está ganhando almas lá e aqui, se a igreja não tem a palavra de Deus, se a igreja não tem, enfim, o básico, perde o castiçal. E deixa de ser uma igreja, e passa a ser uma comunidade. Eu até gosto, tem algumas igrejas que nem tem o nome igreja, né? Comunidade, blá, 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 blá. Bom, pelo menos tira o nome de igreja. Pelo menos estou sendo sincero, não é igreja, é uma comunidade. Não vou dizer que é criminoso, que é pecado, mas não é igreja. Nisso acertaram, não é igreja. Tá? Não é importante ter o nome igreja, mas tem que ter as condições prevalentes e coerentes de uma igreja. Então não ataque o pastor, use a porta de saída, se chegar a esse ponto, e deixe que Deus trata. Deus trata ou Deus tira o pastor, como eu falei. Então, com isso em mente, só porque uma igreja é pequena ou uma igreja menor, não quer dizer que o pastor está errado. E só porque uma igreja é grande e enorme, quer dizer que o pastor está certo. Isso tem nada a ver com a história. Eu conheço muito igrejas mega enormes, que são, nota 10,
E eu conheço muita igreja enorme que não vale nada, vou dizer logo assim. Mesmo jeito, eu conheço igrejas pequenininhas que são preciosas e fiéis, e conheço igrejas pequenininhas que também não valem nada. Então o tamanho não quer dizer nada. Agora o ser humano carnal vê uma igreja grande, cheia de gente, bonita, com programa de televisão e no rádio, aí logo pensa, Deus deve estar aqui. E Deus não está lá. Tá? Então, o tamanho da igreja não tem nada a ver. Mas o que você pessoalmente pode e deve fazer, se o pastor não quer tratar, abordar o assunto, ou tirar uma dúvida, ok, como em último caso, tchau. Tá? Não estou dizendo que você está mudando de igreja, porque igreja é uma coisa que Deus te coloca. Tá? Então, só se está ferindo os preceitos de Deus é que a gente deve se desligar da igreja. Tá? A igreja não é como um pato-sapato que vai lá e escolhe, eu gosto mais daquela porque a placa é mais bonita, eu gosto daquele porque o pastor é mais bonito. Bom, se for assim, ninguém sai da igreja nunca, né? Porque eu ganhei o prêmio de pastor mais bonito de Maceió 3 anos consecutivos, tá? 20 anos atrás, tá? Tô brincando. Mas a situação na igreja de Sardes era frágil e era fraca.